Momento de ouvir a palavra de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero convidar você a estar se inscrevendo no canal Pastor Dejardo Crescimento. Esse canal que todos os dias ali tem um vídeo, tem uma mensagem, tem uma palavra de Deus para a tua vida. Então se inscreva, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder, para que essas pessoas possam ouvir e serem restauradas em nome do Senhor Jesus. Vou repetir novamente, canal Pastor Dejardo Crescimento, em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra do Senhor que fica ali em Isaías, capítulo de número 55, verso de número 11, que diz: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para o qual a enviei. O propósito para o qual a enviei. Deus tem o seu propósito. E quando Deus tem um propósito, Ele vem para marcar a história de pessoas. Talvez muitas pessoas tenham se perguntado qual é o seu propósito, ou qual é o seu destino nas mãos do Senhor. Propósito significa alvo, destino, desígnio, metas, objetivos, planos, vontade que Deus tem para conosco. Todos nós, desde o menor ao maior, temos um propósito na mão de Deus. Se você olhar para a palavra de Deus, você muitas vezes pode se perguntar a Deus: por que o Senhor teve propósito com algumas pessoas e elas foram presas? Porque o Senhor teve propósito com várias pessoas e elas foram tão maltratadas, tão feridas. Mas todo o final do propósito, Deus honrou a vida dos homens e mulheres de Deus. Se nós olharmos para a história de José, nós iremos muitas vezes dizer a Deus: Deus, por que o Senhor deixou com que o teu filho fosse preso, fosse humilhado, fosse ali trancafiado em prisões? É porque Deus realmente tinha propósito. Quando nós olhamos para a vida de José, nós reparamos que Deus deu um sonho, Deus deu um propósito, Deus deu uma visão, Deus deu uma meta para ele. Deus disse: eu vou tornar você um governador. Quando ele fala para a sua família a sua visão, o seu propósito, nós podemos observar que Deus preparou esta hora, preparou este ambiente para levar até o seu destino, até o seu propósito. Repare que quando o inimigo escuta os planos, ele quer frustrar, ele quer parar, ele quer destruir, ele quer estagnar, botar uma muralha na frente, botar uma muralha no meio, jogar você em lugares, jogar você em ambientes, parar você de todas as formas. Mas quem tem um Deus, mas quem tem um propósito, mas quem tem uma direção, mas quem tem um foco, Deus o guardará. Como diz em Isaías 26, tu, Senhor, guardará em perfeita paz aqueles cujo propósito está firme, porque em ti confio. O que é isso? Deus guardando aqueles que estão firmes em sua promessa, que estão firmes em sua palavras, que estão firmes na sua direção, os seus planos. Olha José firme, foi lançado no poço, foi pego para levar cativo, prisioneiro, aonde ali é colocado na casa de Potifar. E nós podemos ver que José fez a diferença na casa de Potifar. Potifar olhava para ele e dizia: tudo que eu coloco nas mãos dele dá certo.
Tudo que eu coloco nas mãos dele tem sucesso. Tudo que eu coloco nas mãos dele prospera. Era um homem que era preso, mas era próspero. Era um homem que estava trancafiado, mas era abençoado. Por quê? Porque quando Deus tem um propósito, Deus tem a direção certa, Deus tem a casa certa, Deus tem um ambiente certo, Deus tem uma direção certa. Por mais que você acha que é prisão, por mais que você acha que é tristeza, que é humilhação, Deus, no final de tudo, tem a prosperidade, tem a bênção, tem um mover. Porque ele diz em sua palavra: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quando Deus marca, meu filho, quando Deus marca, minha filha, não tem como fugir, sabe por quê? Porque o plano de Deus é para dar certo, o plano de Deus é para alcançar vidas, o plano de Deus é para crescer, o plano de Deus é para te abençoar, o plano de Deus é para te fazer grande. Escute o que eu estou falando nesta manhã. Deus tem para você. Talvez você tenha saído da direção que Deus te colocou. Talvez você tenha saído do propósito que Deus colocou, porque só sai do plano se você quiser. É se você realmente dizer: não quero isso para mim. Mas quem está debaixo dos planos, quem está na direção do plano, quem está na linha do plano, quem está no objetivo do plano de Deus, o final é sucesso. O final é vitória. O final tem um fim glorioso. Por quê? Porque está no projeto de Deus, no plano de Deus. É por isso que Deus diz em Provérbios 19: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Talvez você tenha pensado em desistir agora. Talvez você escutou muitas pessoas dizendo: sai daquele ministério, sai daquele trabalho, sai daquela direção, sai disso, sai daquilo. E muitas vezes Deus tem tantas coisas projetadas em tua vida, que se você começar a dar ouvido a A, B, a C, quando você começa a dar ouvido ao inimigo dizendo: eu vou tirar você do propósito, eu vou tirar você do foco, eu vou tirar você dessa linha, você não vai mais participar do ministério de louvor, você não vai mais participar do ministério dos jovens, você não vai mais participar das pregações, você não vai mais. Pessoas querendo tirar você do quê? Do propósito, da direção. É pessoas querendo tirar você da visão, mas o que Deus tem não pode, não vai. Sabe por quê? Porque o que vai prevalecer é o propósito do Senhor. Porque a palavra de Deus diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito. Talvez você tenha se perguntado ao Senhor: Senhor, me protege, Deus, me abençoa dessas pessoas que me perseguem. E o Senhor diz em sua palavra: o Senhor protege o estrangeiro e suste os órfãos e as viúvas, mas frustra os projetos dos ímpios, os propósitos dos ímpios. Olha o que Deus está falando na tua vida, na tua direção. Deus fará o propósito chegar até a sua vida. Deus fará esse propósito ser alcançado na tua vida. Talvez você olhe para a sua vida e diz: Senhor, qual é o meu propósito? E Deus diz: meu propósito para muitos pode ser para dentro da sua casa. Meu propósito para muitos pode ser na sua rua. Para muitos o meu propósito pode ser na sua cidade. Para muitos o meu propósito pode ser para uma nação. Para muitos o meu propósito pode ser para países e longe, em lugares estrangeiros. Por quê? Porque quando eu chamo para fazer diferença. Quando eu chamo para mudar a história. Quando eu chamo para entrar com providência. Olha o que Deus fez na vida de José. Olha o que Deus fez na vida de José. Os irmãos disseram: vamos destruir os sonhos, vamos destruir o propósito, vamos destruir aquilo que Deus designou para a vida dele. Vamos parar, vamos estagnar ele. Lá vem o sonhador. Lá vem aquele que pensa que vai ser alguma coisa. Lá vem aquele que acha que vai chegar até o objetivo que ele quer. Nós não vamos deixar. Aí Deus diz: vai. Sabe por quê? Porque o propósito, o sonho quem colocou na vida dele fui eu. O propósito quem colocou na vida dele fui eu. A direção que coloquei na vida dele fui eu. Fui eu que planejei, fui eu que coloquei, fui eu que escrevi, fui eu que designei. E Deus tem um propósito. Talvez você ache: Senhor,
O meu propósito foi realmente sofrer neste lugar, e Deus está dizendo, não, foi você passar por essa provação, para quando você passar por ela, aquele que olhar para você dizer, realmente Deus tem um propósito naquela vida. Talvez você se pergunte, por que essa enfermidade? Deus está dizendo, tudo tem um propósito, porque no final dela é cura, no final dela é bênção, no final dela é prosperidade. Quando Deus chega na casa de Maria chegou diante do Senhor e disse, o teu servo está doente. Maria vai até o encontro de Jesus e diz, o teu servo está enfermo. Deus olha para aquela mulher e disse, essa enfermidade não é para a morte. Mas ele está doente, mas não é para a morte. Quem fala isso é Jesus. Talvez você olhe e diz, a minha vida vai parar, vai estagnar, porque essa enfermidade está querendo me parar, e Deus está dizendo, mas não é para a morte, é para a glória de Deus, não é para a morte. Talvez você olhe e diz, mas o médico me deu dias de vida, e Deus diz, mas não é para a morte. Apenas permaneça na posição, apenas permaneça firme, apenas permaneça no propósito, apenas permaneça no que Deus colocou nessa visão. Fique firme, fique atento, fique na meta, fique nos planos, fique no projeto, fique na vontade, fique na posição, fique determinado a vencer, fica onde Deus te colocou. Sabe por quê? Porque no final, os planos, o propósito para o qual Deus enviou será cumprido. Sabe por quê? Porque a sua palavra não voltará vazia, em nome do Senhor Jesus. Deus está marcando a tua história, homem. Deus está marcando a tua história, mulher. Talvez você olhou e disse, Deus, eu vou parar, eu não suporto mais, porque estou cansado, ninguém me valoriza, ninguém me dá valor. Você que está me ouvindo aí, talvez você tenha se perguntado, por que, Senhor? Eu faço tantas coisas, e Deus está dizendo, apenas permaneça na minha direção, apenas permaneça no que eu te coloquei. Eu não disse a você que era para pregar, pregue. Eu não disse a você que era para louvar, louve. Eu não disse a você que era para fazer, faça. Porque o que eu te projetei é grande. Eu te coloquei nessa direção, foi para tu ganhar almas. Se muito não te valoriza, eu te valorizo. Eu te coloquei numa posição de restauração. Deus te colocou nessa direção para te fazer grande. Se prepara, porque tem coisas grandes de Deus para a tua vida. Rabash sobre que va sobre calavá sobre que va sei. Propósito de Deus chegou em tua vida. E aqueles que não entendiam, aqueles que muitas vezes olhou e disse, esse aí não vai chegar a lugar nenhum. Deus está dizendo, eu vou colocar ele em um degrau mais acima. Alabá sobre que va sei. Então recebe nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Propósito de Deus